dia a todos, a todas. Me agrada muito essa oportunidade de um debate como esse, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, além do debate, ter a cultura ou a questão cultural como o primeiro tema, primeira questão que é colocada nesse debate. Isso revela, de fato, a importância, o peso, o significado que esse assunto tem e que é contemplado pelo espaço democrático e pelas pessoas que administram essa discussão. Em primeiro lugar, é importante ressaltar o que nós entendemos por cultura. Existem definições as mais variadas, muitos teóricos do Brasil e fora do Brasil para discutir o tema. Mas nós temos que nos apropriar de algumas ideias para podermos ter isso muito claro. Nós temos duas grandes linhas de pensamento com relação à questão do entendimento do que é a cultura. Em primeiro lugar, uma visão mais ampla, uma visão bastante genérica sobre tudo aquilo que diz respeito à criação humana. Tudo que é inventado pelo ser humano, tudo que não vem da natureza pronto, tudo que não é inato, tudo que não vem naturalmente, tudo aquilo que é criado, inventado, desenvolvido, gerado pelo ser humano, pela inteligência humana, é cultura. É cultura no sentido mais amplo do termo, e nesse sentido nós temos toda uma reflexão de caráter antropológico, muita gente pensando, refletindo, discutindo isso. Então, nesse sentido, nessa maneira de entender, tudo que nós imaginarmos que foi inventado, e aí não vem apenas a questão das artes, nem do simbólico, mas entra toda a questão da invenção humana, a escrita, a fala, o movimento humano, toda a política, tudo que foi inventado pelo ser humano para desenvolver a sua vida na civilização, tudo isso é fruto de um processo cultural, efetivamente. Em certo sentido, isso é importante ressaltar, que nós temos que migrar de uma posição em que considera a cultura apenas do ponto de vista da administração das artes, do simbólico, do imaterial, ou da memória material e imaterial, para essa visão um pouco mais ampla, em que a cultura tem essa presença transversal, está presente em tudo, está realmente muito viva na nossa existência. Portanto, ninguém pode se eximir de responsabilidades com relação à cultura. Todos nós estamos envolvidos no processo, todos nós somos produtos da cultura, todos nós somos criadores de cultura, todos nós somos resultados de cultura. Então, nós estamos presentes. Cultura é algo absolutamente presente no ser humano. E a questão de uma visão mais estrita diz respeito a essa perspectiva administrativa, digamos, em que a cultura é considerada apenas o campo do simbólico, do espetáculo, das artes, do imaterial, aquilo que diz respeito à nossa capacidade de gerar a nossa expressão através da música, da dança, do teatro, das artes visuais e de tudo aquilo. Mas a cultura é muito mais do que isso. E na medida que nós entendermos a cultura como algo que abrange muito mais a nossa vida inteira, nós vamos ter capacidade de poder contribuir mais. Nesse sentido, portanto, a gente entender o país nessa visão muito ampla, nós vamos ver que nós somos um país muito rico, muito cheio de expressões das mais diversas no campo da cultura. A primeira razão disso é que nós somos um país de uma diversidade de origem fantástica. Nós somos um país formado por diversas etnias, as mais variadas, o negro, o branco, o europeu, o índio. Todos esses formaram a nossa cultura, a nossa civilização brasileira e a nossa cultura. Nesse sentido, portanto, nós somos fruto de muita influência, de muitas influências que até hoje existem no nosso país e que são objeto de considerações as mais diversas. Nós somos um país, portanto, com uma variedade, uma riqueza, uma capacidade, portanto, de gerar, de criar, de inventar, que vai do norte ao sul de maneira muito intensa. Portanto, tudo isso tem que ser transformado em algo que enriqueça mais ainda o nosso país. Não um enriquecimento apenas do ponto de vista
espiritual, conceitual, que é importantíssimo, ou imaterial, mas até mesmo do ponto de vista da economia, que é algo que a gente tem que considerar sempre, não é? Então, essa formação brasileira nos traz essas características tão fortes da nossa famosa, importante diversidade. A diversidade, portanto, é para nós uma riqueza fundamental. E isso, para nós, como capital adquirido, deve ser explorado como tal, de maneira muito rica. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as nossas expressões as mais variadas. Tem a ver com a nossa música, com a nossa dança, com a nossa maneira de considerar o mundo, enxergar o mundo e ver tudo mais. Portanto, a prática de levar tudo isso para uma política pública é algo absolutamente vital, fundamental. Então, entender cultura do que vem a ser a cultura, entender o país do jeito que ele tem que ser entendido, de fato, com a sua riqueza fantástica e com toda a sua capacidade, e, ao mesmo tempo, ver as conexões que toda essa reflexão tem com o nosso dia a dia é fundamental. A primeira relação que tem que ser feita é entre cultura e educação. Essa distinção, muitas vezes, parece de maneira absolutamente inadequada, como se cultura fosse uma coisa supérflua e educação fosse uma coisa vital. Nós temos que considerar o seguinte: cultura e educação são duas facetas de uma mesma realidade. Nós não podemos imaginar um país que não tenha, na sua formação, esta preocupação cultural permanente através do processo educativo, que é uma parte do processo de formação do país. Nós nascemos e, no momento que a gente nasce, a gente começa a ter contato com a nossa cultura, nós nos desenvolvemos, nós frequentamos a escola em todos os seus níveis e saímos da escola e continuamos, de alguma forma, um processo cultural permanente. Portanto, a educação é um processo permanente e a cultura leva em conta esses aspectos. Na prática, o que nós temos que pensar é de como realizar, na administração em geral, em todos os níveis da administração do Estado, município, estados e a federação, como lidar com a questão cultural, como trabalhar com essa perspectiva de facilitar, de permitir o surgimento, o desenvolvimento da ação cultural efetivamente. Isso significa o quê? Significa democratização do acesso, significa permitir que todos, absolutamente todos, tenham acesso à educação e à cultura. E acesso à cultura significa não apenas ter contato com a escola, com as famílias, com a sociedade, mas ter contato com todas as expressões culturais, as mais diversas, que nós temos uma capacidade enorme de gerar, temos uma capacidade enorme de produzir, mas nem sempre temos uma capacidade enorme de distribuir, de mostrar, de levar a todos os rincões as manifestações culturais as mais diversas. Como eu disse antes, todos nós somos produtores de cultura e, ao mesmo tempo, consumidores de cultura. Como lidar com essa dupla realidade? De um lado, como facilitar para que a produção venha, que a criação surja cada vez mais, como criar mecanismos em todo o país para que isso surja de uma maneira intensa, usando todas as forças da comunidade, Estado, o privado, todos eles juntos trabalhando em favor dessa perspectiva. Em segundo lugar, como permitir que o acesso, que essa produção toda tenha o alcance de atingir a todos. E pensar um outro aspecto fundamental, que do ponto de vista da economia, que será dito aqui, e da nossa presença internacional, será também dito aqui, como pensar nessa riqueza fantástica do Brasil, do seu modo de enxergar o mundo, do seu modo de lidar com a realidade, do seu modo de lidar com a natureza, do seu modo de lidar com toda a sua vida, não é? Para o mundo. Como mostrar para o mundo esse jeito brasileiro de viver. Nós temos tido muitas experiências no contato internacional, tivemos aqui várias experiências recentes do ano da França, ano da Alemanha, ano da Inglaterra, várias coisas que E o que revela tudo isso? Revela o desejo do mundo inteiro de conhecer de maneira mais profunda, de maneira mais completa a nossa realidade. Portanto, eu gostaria de dizer que a oportunidade de se debater esse tema, de aprofundar com o Brasil inteiro, com todas as pessoas interessadas, produtores, consumidores culturais, autores, artistas dos mais variados, das mais diversas
linguagens artísticas, todos eles poderem participar desse processo. Eu acho que o Brasil está amadurecendo, nós temos mecanismos de financiamento que ajudam esse processo e certamente nós teremos que desenvolver e aprimorar cada vez mais esse mecanismo para poder transformar o nosso país num país rico, não apenas em produtos materiais, em minérios, em produtos agrícolas, em tanta coisa que nós produzimos com tanta força e a nossa indústria crescendo, etc. Mas produzir também do ponto de vista imaterial, ou seja, nós somos um país que temos uma música maravilhosa, reconhecida no mundo inteiro, temos um cinema fantástico, temos uma capacidade enorme de poder produzir belezas para o mundo inteiro e isso cada vez mais está sendo respeitado, está sendo visto, está sendo olhado para nós. Como lidar com essa verdade? Como transformar isso em benefício para toda a população? Esse é um dado fundamental, que certamente é um desafio que é colocado para nós nesse momento. Portanto, eu gostaria de deixar como primeira reflexão esta ideia de como transformar esta riqueza cultural brasileira fantástica em produtos que possam enriquecer cada vez mais o nosso país. Agora nós vamos às perguntas e os comentários abertos de todo o Brasil. O Danilo, tem uma pergunta, uma primeira que vem de Minas Gerais, veio pela Rede 55, veio do Jorge Peixoto. Ele quer saber se cultura se ensina na escola. A cultura não se ensina apenas na escola, é o que eu dizia agora há pouco, mas também na escola. Eu acho que a escola brasileira, de modo geral, ela tem ainda que evoluir muito para transformar a nossa população em participantes do processo cultural de maneira cada vez mais intensa. Se nós levarmos em conta que a população toda brasileira envolvida com o mundo da educação formal é superior a 50 milhões de pessoas, se levarmos em conta alunos, professores, funcionários, em todos os níveis do ensino formal, mais de 50 milhões de pessoas, e nós levarmos em conta que o nosso consumo cultural efetivamente é muito baixo, nós estamos verificando que há um divórcio entre a escola e a cultura, e o consumo cultural, propriamente dito. Então, há que desenvolver um processo maior de fazer com que nossos professores, nossos alunos, todo mundo envolvido, sejam consumidores de cultura, leiam, tenham capacidade de participar do processo cultural, se envolvam com a cultura de maneira efetiva. Esse é um processo permanente, então, eu acho que realmente a cultura também se aprende na escola, não só, mas também. Eu tenho aqui agora uma pergunta que vem de Goiânia, é de um músico que acompanha o nosso debate, ele é vocalista e guitarrista de uma banda de rock da cidade, ou seja, é um músico independente. Agora vejam a coincidência. Sabe qual é o nome dele? Danilo Miranda. Opa! Então, Danilo deve ter muito talento. Danilo Miranda pergunta o seguinte para o Danilo Miranda. A Lei Rouanet, embora contribua com o projeto de muitos artistas, ainda não supre a necessidade de pequenos projetos ou artistas mais independentes, que não possuem visibilidade o bastante suficiente para aguçar a boa vontade de um grande empresário. Além disso, diz lá o Danilo, há uma concentração de recursos no eixo Rio-São Paulo e de poucos patrocinadores, muitas vezes estatais, como bancos e a Petrobras, o que também dificulta, não é, mesmo depois do projeto aprovado, a captação dos recursos. Ele lembra aqui que apenas 1 de cada 5 projetos aprovados conseguem efetivamente conquistar um patrocínio empresarial. Aí ele pergunta, o sistema é falho? O que é que pode ser feito para realmente fazer com que a lei de incentivos seja uma propulsora das diversas criações culturais do Brasil? Xará, que bom saber que tem gente produzindo por esse país todo, né? Esse é um dado que confirma aquilo que eu dizia agora há pouco. A capacidade brasileira de criar, desenvolver, está espalhada pelo país inteiro, não é? Bom, a questão da Lei Rouanet é uma questão que está em discussão nesse momento ainda. Ainda não foi resolvido porque tem uma revisão na lei. A lei tem problemas. Eu diria que a lei tem problemas, sobretudo no que diz respeito à
a questão do eixo Rio-São Paulo, que acaba retirando ou tendo mais recursos do que outras áreas do país, e, ao mesmo tempo, tem a ver também com a questão da concentração que vincula o uso, os recursos da Lei Rouanet a uma perspectiva de marketing das empresas. É um dado interessante esse. Por quê? Porque o marketing das empresas exige você divulgar o nome das empresas, sobretudo onde as praças, os consumidores, os produtos são mais conhecidos, vendem mais, etc. Essa é uma questão prática, objetiva, que tem que ser discutida. A Lei Rouanet é para fomento. Sendo para fomento, ela tem que levar em conta também desenvolver as ações culturais fora, nas regiões, fora do eixo, nas regiões onde as ações culturais são menos desenvolvidas. Exatamente esse é o objetivo da lei também. Por outro lado, quando fica vinculada a uma perspectiva publicitária, acaba se perdendo um pouco esse objetivo. Então, como regular isso? Trata-se de definir melhor, de aprofundar, há uma discussão aberta, e eu acho que tem razão o meu xará, no sentido de que há necessidade de uma revisão. Doutor Guilherme? Bom, primeiro, cumprimentá-lo pela brilhante exposição e o entusiasmo nosso de contar com a pessoa, com a sua experiência, a sua bagagem, nos ajudando a pensar o país. E aí vem um ponto fundamental, porque lá no passado nós separamos a educação da cultura, né, como política. Quer dizer, você enxerga que neste instante é fundamental novamente juntar educação e cultura para que elas possam marchar juntas como uma política de nação? Meu caro presidente Guilherme, eu acho o seguinte: a cultura e a educação nunca podem ser consideradas de maneira separada. A questão administrativa pública, no nível estadual, municipal ou federal, é uma questão, digamos, paralela, que poderá ou não ser levada em conta. No tempo que havia o MEC, com o Ministério da Educação e Cultura, cujo nome é conservado até hoje na sigla, embora na prática não tenha mais a cultura como parte, atualmente tem o MINC, Ministério da Cultura, gerou uma situação de um certo desconforto, sim, na medida em que a cultura foi desmembrada da ação do Ministério da Cultura sem nenhum acordo do ponto de vista orçamentário. Não vinculou a questão da obrigação, digamos, constitucional dos recursos destinados à educação, vinculados também à cultura. E antigamente havia mais recursos, de certa maneira, para a cultura quando estava integrado no Ministério da Educação e Cultura, quando foi para um ministério separado, sem essas considerações e sem essas vantagens, digamos assim. Eu acho o seguinte: do ponto de vista administrativo, eu não acho que seja importante juntar novamente. O que eu acho importante é que a política realizada seja integrada. Aliás, eu acho mesmo, meu caro Guilherme, que a política integrada deve ser levada em conta em todos os ministérios. Por quê? Porque a cultura tem um caráter de transversalidade absolutamente fundamental. Nós só temos condições de uma reforma econômica, de uma reforma na área de saúde, numa reforma na área previdenciária, numa reforma na área da justiça, numa reforma na área educativa, inclusive da educação regular, se a cultura não estiver integrada, ou seja, se a mentalidade das pessoas, ou seja, a cultura não estiver junta, não estiver se transformando também. O Plano Real só deu certo quando ele assumiu o caráter de uma transformação cultural. A inflação passou a ser considerada algo negativo culturalmente para o país. E aí a cultura tem um papel. Quando eu digo que a cultura é mais do que arte e espetáculo, eu estou querendo dizer que a cultura tem um papel absolutamente vital em todas as fases da administração. Eu me lembro que, quando estudava um pouco a questão cultural no governo Mitterrand, na França, o Jacques Lang dizia: eu sou o primeiro-ministro da cultura. O que ele queria dizer com isso? Que quando a justiça, quando a defesa, quando a saúde queriam discutir algum aspecto que mexia
com a mentalidade, com a cabeça das pessoas, a cultura estava presente. O ministro da Cultura estava presente na discussão, né? Então, esse é um detalhe interessante. E aí eu diria que a questão da cultura vai ser muito mais, digamos, bem resolvida no país no dia que estiver integrada, sobretudo, com a questão educacional. Portanto, estiver trabalhando junto com o Ministério da Educação também.